E completando, se seus colegas médicos às vezes te odeiam por você ter esse posicionamento mais, eu vou dizer, realista diante da vida. Eu sempre falo algumas coisas, né? E até para alguns colegas, assim como eu vim da forma. Quando você tem algum problema, você vai discutir. Se você estiver na Rússia, você vai ter que discutir em russo. Então, qual é a linguagem? Se você vai numa base de dados científica, você tem que escrever da forma que a base de dados científicos consiga te entender. E qual que é o idioma falado, por exemplo, com conselhos e sociedades. Bom, aonde você se formou, onde você fez residência? Você se formou, onde você fez residência? Você tem título de especialista? Eu falo, tenho 2. Já começa por aí. E não, eu tenho livros publicados, eu tenho mais de 40 artigos publicados, eu tenho um monte de trabalho em congresso. Então, assim, da parte acadêmica, da parte de formação clássica, eu tenho tudo isso. Então, eu discuto de igual para igual, com a maioria das pessoas que falam. Se usarem o argumento da autoridade, tu joga o teu, né? E às vezes eu ainda sacaneio, eu falo, nossa, você tem doutorado, incrível, né? Eu tenho mais artigo publicado que você. Onde você fez doutorado? Dá pra comprar isso aí também que você fez, né? Eu também sacaneio, eu também bato de frente, né? Porque se esse é o idioma, a gente tem que falar realmente esse idioma. Então, o que acontece hoje é que o conselho... Se posicionar, né? Se posicionar verdadeiramente tá faltando, e assumir mesmo, entendeu? Então, assim, quando Silvio Santos já falava, né? Quando você tá do lado da verdade, né? Você tem Deus como advogado. Então, assim, você tem. O trabalho tá publicado. Não sou eu que tô falando. A referência científica tá aqui, ó. Você vai fingir que ela não existe? Bom, aí é problema seu, né? Se você vai debater aí com o que tá escrito. Se você vai negar essa informação. Então, hoje, por exemplo, o CFM é uma autarquia, né, federal e tem um gestor da medicina, que é a AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Dentro do guarda-chuva da AMB, existem várias sociedades, por exemplo, a Sociedade de Endocrinologia, de Cardiologia, de Medicina do Esporte, que todas essas estão vinculadas à AMB e que é uma gestora da medicina no país dentro do CFM. Só que a AMB é uma empresa particular e que recebe inclusive verba. E só tem essa empresa. Agora, se a gente olhar num cenário externo, por exemplo, vamos para os Estados Unidos, você tem lá o Colégio Americano de Cirurgiões, Associação Americana de Cirurgiões, Colegiados de Cirurgiões. Então, você tem várias entidades como se fossem diferentes AMBs que convivem, não necessariamente harmonicamente, né? Às vezes elas brigam entre elas, mas você tem, por exemplo, né, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, você tem a Sociedade Americana de Nutrição Clínica, você tem várias sociedades, então por onde você é credenciado. Quais são as suas credenciais? Olha, eu sou cardiologista. A linha que você segue. Eu sou cardiologista e minha formação em nutrição tem a certificação do Colégio Americano de Nutrição Esportiva, por exemplo, né? Então isso é perfeitamente cabível. Aqui no Brasil é um monopólio. Monopólio, AMB. Porque a AMB diz quais sociedades podem existir. Né? E essas sociedades são elas que ditam. E não pode ter outra sociedade. E lá fora isso é diferente. Então, a Ordem Médica do Brasil, a Ordem Médica Brasileira que está chegando agora, juridicamente, tem o seu estatuto igual da AMB. E várias sociedades vinculadas também ao seu guarda-chuva. Então, por que eu não posso conferir um título? Por que só a Sociedade Brasileira de Endocrinologia pode conferir? A quem disse isso? É porque só tem essa. Se tiver outras, juridicamente, legalmente falando, eu não posso, sendo o CFM uma autarquia federal, falar, não, só essa aqui pode fazer. Não, eu posso e devo ter outras sociedades que possam também. É óbvio que dentro de parâmetros, né, dentro de critérios. Por que eu posso ter médicos hoje, mais de 60% dos médicos hoje não são filiados à AMB. Mais de 60% dos médicos não são filiados à AMB. Então, se eu tivesse uma outra entidade em que eles pudessem ser filiados, fazer os seus cursos de atualização, fazer as suas certificações, às vezes eu tenho hoje, por exemplo, uma pessoa que fez lá, às vezes 2 pós de endocrinologia, uma pós-graduação lato sensu, que tem 3 vezes por semana, não tem a mesma carga horária da residência, mas tem 3 dias por semana e tem ambulatórios, então tem uma carga gigantesca. E por que esse cidadão, que às vezes fez 2 pós dessa, não está apto a prestar um título para a sociedade, porque a sociedade determina que tenha que ter sido feito
de tal maneira? Por que ele não pode ser certificado por outro? Né? Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, eu fiz muitas certificações, né, em coisas além da medicina, por exemplo, de hipnose, né? Então você tem entidades que são certificados, são escolas que você tem o certificado validado e você vai na prefeitura, se registra, eu falo, olha, eu tenho uma certificação de uma entidade reconhecida, eu vou me registrar e posso trabalhar com isso. Por que eu não poderia fazer isso de um médico ser filiado à OMB, ao invés de ser filiado à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ele ser filiado à Sociedade Brasileira de Estudos Hormonais ou de Hormonologia? Por que ele não pode ser filiado a outra? E da mesma forma como o CRFM, como a autarquia, se isso aqui tiver todos os ditames como tem as outras sociedades, de uma maneira igual, por que isso não poderia conviver? Juridicamente isso não faz sentido, né? Então é isso que está sendo pleiteado e é isso que as sociedades que a gente está criando. São quantas sociedades hoje em dia debaixo do guarda-chuva da OMB? São mais de 50. Já? Mais de 50. São mais de 50 com CNPJ, né, de empresas mesmo, para poder são sociedades meio que espelhos. Na verdade, é abrir uma nova oportunidade, porque, por exemplo, dentro da sociedade, qual é a diretriz da sociedade? Porque eu posso ter diferentes posicionamentos. Então, o posicionamento da Sociedade Americana de Nutrição Esportiva com relação à creatina é que você faça um loading de creatina primeiro, que é o que tem mais evidência. A outra sociedade talvez vai dizer que tanto faz, você tem evidência para as duas. Então, eu tenho dois posicionamentos diferentes. Isso é benéfico. Você tem respaldo para poder trabalhar. Isso é benéfico. Então, assim, ninguém é maluco, vai propor coisas estudar mais. Exato. Isso, exatamente. A Bíblia fala, na multidão do conselho, a sabedoria. Ou se ninguém quer multidão de conselho, quer um cara só apitar, ferrou. Eu acredito que todo império cai uma hora. É o caminho aí. Mas vocês não enxergam que a internet promoveu isso e a pandemia muito mais? Quer queira, quer não, é inevitável. Por exemplo, por que você é obrigado a passar por um médico hoje no Brasil? Eu podia passar com um médico indiano, qual o problema? Medicina é online hoje, cara. Claro, cirurgia é sempre aí, precisa da mão de obra, sempre vai precisar em algum aspecto. Mas, irmão, desculpa. Triagem, então, não dava pra ser feito? Uma baita de uma hipocrisia. E essa é uma grande verdade. Porque, o cara lá não é médico também, por que não é? Estudou, pô, se eu confio no cara. Hoje você consegue ter aula com o Nobel, pô. Aonde que há 30 anos atrás isso era possível? Você hoje consegue fazer pós-graduação em qualquer lugar do mundo. É verdade. O conhecimento tá aberto. Aí a gente fica nessa máfia. Reserva de mercado. Reserva de mercado. E o povo é que sofre. Eu acredito que, assim, com a OMB vai surgir agora talvez novas oportunidades, né? Porque muitos médicos não estão filiados, inclusive até por não concordarem com todas as posturas melhorias, né, e posicionamentos, né? Qual é o posicionamento, por exemplo, né, vamos falar assim, da religião, da Igreja Católica com relação ao uso de contraceptivos? Não necessariamente isso é científico de verdade. Né? Eu tenho um posicionamento, por exemplo, de uma sociedade que não se pode usar esteroide para estética de jeito nenhum. E eles fazem lá suas referências científicas para isso. É um texto que tem referências científicas. Não foi fruto, obviamente, de uma grande revisão de literatura, múltiplas bases de dados, pegar essas evidências, selecionar, classificar e dar o que tem de evidência, a qualidade dessa evidência e você decide com o seu paciente. Não tem isso. Só que é um texto referenciado. É um posicionamento. Da mesma forma como o posicionamento da Igreja Católica talvez seja esse com relação a contraceptivos. E eu posso ter uma outra sociedade que pode se posicionar de uma forma diferente, que pode falar, olha, o esteroide para estética precisa seguir alguns ditames. Eu preciso que esse paciente seja avaliado, acompanhado, a sugestão é que você faça X, Y, Z de exames por conta disso, desce dessa referência, olha, os efeitos colaterais mais comuns são esse, então a monitorização é por aqui. Então talvez eu vá ter opiniões que às vezes elas têm sobreposições e às vezes elas são diferentes, né? E tá tudo bem. Sempre traz melhoria quando você abre concorrências. Tem duas sociedades. Uma, você tem que pagar obrigatoriamente o recém-formado ali R$2.500 para poder fazer uma prova de habilitação. Exato. E aí tem uma outra sociedade que fala a mesma coisa, que vai te dar talvez o mesmo, igual ou melhor, e você pode pagar de uma outra forma, pagar menos. Então essa concorrência traz melhoria para ambas sociedades também.